Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo e testemunhar as maiores construções já descritas na história da humanidade. Estruturas tão grandiosas que desafiam nossa compreensão moderna, tão impressionantes que até os cientistas mais céticos ficam sem palavras quando analisam os detalhes de sua construção. Hoje, vamos mergulhar nas páginas mais fascinantes da Bíblia para descobrir 5 construções que continuam intrigando arqueólogos, engenheiros e pesquisadores ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada que vai muito além da fé. Estas são descobertas que fazem a ciência questionar tudo o que pensávamos saber sobre o passado. Começamos nossa jornada com uma das construções mais enigmáticas já descritas, a Arca de Noé. Quando falamos de engenharia naval ancestral, nenhuma embarcação desperta mais curiosidade científica do que esta colossal estrutura que teria salvado a vida na Terra de um dilúvio global. As dimensões descritas na Bíblia são impressionantes. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de uma embarcação maior que um campo de futebol, construída com madeira de gofer e revestida com betume para resistir às águas torrenciais. O que mais impressiona os engenheiros navais modernos é que essas proporções seguem uma relação matemática quase perfeita para a estabilidade marítima, uma proporção de 30/5/3 que só foi descoberta pela engenharia naval moderna séculos depois. Mas aqui está o que deixa os cientistas realmente intrigados. Como Noé, sem tecnologia moderna, conseguiu projetar e construir uma estrutura com capacidade para abrigar representantes de cada espécie animal. Estudos modernos de engenharia naval confirmam que uma embarcação com essas dimensões teria estabilidade suficiente para enfrentar ondas gigantescas e tempestades extremas. A arqueologia também trouxe pistas fascinantes. Há evidências científicas de uma inundação gigantesca na Mesopotâmia que pode ter dado origem não apenas à tradição bíblica do dilúvio, mas também a relatos similares encontrados em diferentes culturas ao redor do mundo. Em 1959, um piloto turco identificou uma formação rochosa no Monte Ararat que lembrava estranhamente o casco de um navio gigantesco. Expedições posteriores encontraram pedaços de madeira petrificada e estruturas geológicas compatíveis com uma embarcação de grande porte. Embora a ciência ainda debata a autenticidade dessas descobertas, uma coisa é certa: existe algo no Monte Ararat que não conseguimos explicar completamente. Da salvação pelos mares, passamos para uma construção que simbolizou a ambição humana levada ao extremo: a Torre de Babel. Esta estrutura, construída pelos descendentes de Noé na planície de Sinar, na Mesopotâmia, representa um dos projetos de engenharia mais audaciosos já descritos na antiguidade. O que torna esta construção fascinante do ponto de vista científico é a tecnologia empregada: tijolos queimados e betume como argamassa. Pode parecer simples para nós hoje, mas na época representava uma inovação tecnológica revolucionária. Os construtores da Torre de Babel dominavam técnicas de cerâmica industrial e conhecimentos de engenharia que permitiram criar uma estrutura destinada a chegar ao céu. O objetivo declarado pelos construtores era fazer um nome para a humanidade, demonstrando autossuficiência e poder. Mas a intervenção divina mudou tudo. Deus confundiu a língua dos homens, fazendo com que não se entendessem mais. O resultado foi a paralisação da construção e a dispersão dos povos, dando origem, segundo o relato bíblico, às diferentes línguas que conhecemos hoje. Estudiosos modernos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada nos zigurates da Mesopotâmia, especialmente o Etemenanque na Babilônia, conhecido como a casa que une o céu e a terra.
Escavações arqueológicas revelaram estruturas monumentais que correspondem a essas descrições, com evidências de que foram abandonadas abruptamente, exatamente como o relato bíblico descreve. O físico Nikola Tesla, conhecido por suas teorias sobre comunicação e energia, uma vez observou que a comunicação é a chave para todo o progresso humano. A história da Torre de Babel nos lembra que quando a comunicação falha, até os projetos mais ambiciosos podem desmoronar. Chegamos agora ao que muitos consideram a construção mais impressionante já descrita na Bíblia, o Templo de Salomão. Construído no Monte Moriá para abrigar a presença de Deus, este edifício representa um marco na história da arquitetura e da engenharia de precisão. O que deixa os engenheiros modernos perplexos é a precisão descrita na construção. As pedras foram talhadas com tal exatidão que puderam ser transportadas e montadas sem o som de martelos no local da construção. Isso significa que cada bloco foi cortado com medidas tão precisas que se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeças gigantesco. Essa técnica de pré-fabricação só foi redescoberta pela engenharia moderna séculos depois. O interior do templo era revestido de ouro puro, com painéis de cedro do Líbano decorados com querubins esculpidos, palmeiras e flores. O Santo dos Santos, o compartimento mais sagrado, abrigava a Arca da Aliança e era coberto com aproximadamente 600 talentos de ouro, o equivalente a mais de 20 toneladas do metal precioso. Após 7 anos de trabalho meticuloso, a cerimônia de dedicação trouxe um fenômeno que desafia a explicação científica. Uma nuvem gloriosa encheu o templo e fogo desceu do céu, indicando, segundo o relato, a aceitação divina da construção. Fenômenos luminosos em locais sagrados foram documentados por diferentes culturas, mas poucos com a precisão descritiva encontrada no relato bíblico. A destruição deste templo pelos babilônios representa uma das maiores perdas arquitetônicas da história. Mas sua influência pode ser vista até hoje na arquitetura de templos e edifícios sagrados ao redor do mundo. A história do Segundo Templo de Jerusalém é uma das mais fascinantes interseções entre profecia e realidade arquitetônica. Reconstruído pelos judeus após o cativeiro na Babilônia, com a permissão e ajuda do rei persa Ciro o Grande, este templo inicialmente era menor e menos luxuoso que seu predecessor, causando tristeza aos anciãos que se lembravam da glória do primeiro. Mas aqui entra um elemento que intriga historiadores e arqueólogos. O profeta Ageu havia anunciado que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Como uma profecia feita sobre uma construção aparentemente inferior poderia se cumprir? A resposta veio séculos depois, através das mãos do rei Herodes, o Grande. Este monarca visionário expandiu e embelezou o templo de forma tão grandiosa que o transformou em uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo. A esplanada foi dobrada de tamanho, colunas gigantescas foram erguidas e revestimentos de ouro e mármore branco cobriram toda a estrutura. O Segundo Templo tornou-se o coração pulsante do judaísmo e foi o local onde Jesus ensinou, cumprindo de forma surpreendente a profecia de Ageu. A estrutura era tão magnífica que visitantes de todo o Império Romano vinham contemplar sua beleza. A destruição deste templo pelos romanos em 70 d.C., durante a primeira revolta judaica, foi um evento traumático documentado pelo historiador Flávio Josefo. Ele descreve como o ouro derreteu e escorreu entre as pedras durante o incêndio, criando uma cena apocalíptica que marcou o fim de uma era. Hoje, o Muro das Lamentações é tudo o que resta dessa estrutura monumental,
simbolizando tanto a grandeza perdida quanto a esperança eterna do povo judaico. Engenheiros modernos que estudam os blocos remanescentes ficam impressionados com a precisão do trabalho em pedra e as técnicas de construção empregadas. Nossa jornada culmina com uma das construções mais controversas e cientificamente intrigantes da Bíblia: as muralhas de Jericó. Estas fortificações massivas pareciam intransponíveis para os israelitas, mas teriam ruído apenas com o som de trombetas e gritos de fé. Um evento que desafia nossas compreensões sobre física e engenharia estrutural. A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, nos anos 1950, fez descobertas que revolucionaram nossa compreensão deste evento. Ela encontrou restos de muralhas maciças e, mais impressionante ainda, evidências de um colapso repentino que parecia ter ocorrido de dentro para fora, exatamente como o relato bíblico descreve. A análise estrutural moderna dessas ruínas revela algo extraordinário. As muralhas não foram derrubadas por força externa, como seria esperado em um cerco militar convencional. Em vez disso, elas colapsaram de forma que sugere uma falha estrutural súbita e simultânea em toda a extensão das fortificações. Uma teoria científica propõe que um terremoto poderia ter sido responsável pelo colapso, já que Jericó está localizada sobre uma falha geológica ativa. Estudos sísmicos da região confirmam que terremotos significativos ocorreram na área ao longo da história. No entanto, isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Como Josué e o povo de Israel poderiam ter previsto um terremoto no momento exato do toque das trombetas e dos gritos? Albert Einstein, em suas reflexões sobre a natureza do universo, disse que Deus não joga dados com o universo. A precisão temporal do colapso das muralhas de Jericó sugere uma sincronização que vai além da coincidência, entrando no território do que alguns cientistas modernos chamam de sincronicidade significativa. A análise acústica moderna também oferece perspectivas fascinantes. Estudos sobre frequências sonoras e ressonância estrutural mostram que, sob condições específicas, ondas sonoras podem efetivamente desestabilizar estruturas. Embora seja altamente improvável que trombetas primitivas pudessem gerar frequências suficientes para derrubar muralhas massivas, a combinação de fatores sísmicos, estruturais e acústicos poderia ter criado o cenário perfeito para o colapso. Cada uma dessas construções bíblicas representa mais do que simples relatos antigos. Elas são janelas para um passado onde engenharia, fé e fenômenos inexplicados se encontram de forma extraordinária. A Arca de Noé nos mostra princípios de engenharia naval que só foram descobertos milênios depois. A Torre de Babel revela tecnologias de construção avançadas para sua época. Os templos de Jerusalém demonstram precisão arquitetônica que desafia nossas capacidades modernas. E as muralhas de Jericó nos confrontam com eventos que parecem transcender as leis da física convencional. Como cientistas e pesquisadores modernos, somos constantemente lembrados de que ainda há muito a descobrir sobre nosso passado. Estas construções bíblicas não são apenas marcos da fé, são desafios para nossa compreensão científica, lembretes de que a realidade pode ser muito mais complexa e misteriosa do que imaginamos. A cada nova descoberta arqueológica, a cada avanço em nossa compreensão de engenharia antiga, essas construções continuam a nos surpreender e intrigar. Elas permanecem como testemunhas silenciosas de uma era onde o impossível parecia possível, onde a ambição humana se encontrava com forças que ainda não compreendemos completamente. E talvez seja exatamente isso que torna essas construções tão fascinantes. Elas nos lembram de que, por mais que avancemos em conhecimento e tecnologia, ainda há mistérios no universo que aguardam nossa descoberta.
Elas nos desafiam a manter nossa mente aberta, nossa curiosidade viva e nossa humildade diante do desconhecido. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.